Lari foi morar com uma estranha e na primeira noite já estava dividindo a cama. E o pior, nem foi isso. Olá, meu povo! Esse é mais um Chazinho com a Gica, onde eu convido você a saber das fofoquinhas que andam rolando por aí. Nesse canal, nós falamos sobre vida real e os perrengues da convivência humana. Isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico: o dia em que fui morar com uma maluca. E eu vou contar pra vocês quando eu me mudei pra São Paulo e fui morar com uma completa maluca. E que até hoje eu tenho trauma e medo de me encontrar com ela na rua, pelas ruas aqui de São Paulo. O ano era 2022, uma recém-mudada de Belo Horizonte para uma cidade grande como São Paulo. Porque Belo Horizonte, né, gente, apesar de ser uma cidade grande também, ela não é tão grande como São Paulo. Ela é bem diferente, é uma cidade grande, porém mais interiorzana, assim, sabe? Posso falar com propriedade, porque eu sou Belo Horizonte. Mas enfim, daí eu mudei pra cá e eu fui morar naquele... aquele estilo de moradia que chama house. Eu morei lá durante um mês e eu fui criada, nascida e criada em casa em toda a minha vida. Eu nunca tinha morado em apartamento. E eu peguei um apartamento lá com apenas 24 metros quadrados. Obviamente, eu não consegui me adaptar, né? Então, daí eu comecei a correr atrás de um local pra morar. Um local que fizesse sentido pra mim e pra minhas condições financeiras. Porque eu vim pra cá sem nenhuma ajuda. Meus pais foram muito claros, assim, você quer sair, quer tentar a vida, então você tem que correr atrás, tem que ser adulta, tá pronta, então vai. Aqui na casa do papai e da mamãe tem tudo, mas lá fora é com você. E como eu tinha um orçamento pouco limitado na época, né, que eu tinha acabado de mudar pra cá, e eu não entendia muito do custo de vida aqui de São Paulo, eu tive que armar uma saída, que era procurar naquele site, aplicativo também, Web Quartos. E eu achei uma menina mineira, super querida, uma pessoa querida, vamos colocar o nome dela de Bruna. Aí achei essa Bruna e a gente tinha muito a ver, tinha muitos ideais, enfim. Aí ela falou assim: olha, Lari, adorei você também, mas eu tenho uma amiga que quer mudar pra cá também. Apesar de ter gostado muito de você, eu preciso dar prioridade pra essa minha amiga. E a gente, super entendível, né? Eu também faria exatamente o que ela falou comigo. Eu daria uma prioridade pra uma amiga morar comigo do que uma desconhecida. Apesar de a gente ter tido, sabe, muita coisa a ver, ter batido bem ali. Porém, a amiga dela realmente fechou. Ela morava mais na região central e a gente aqui na zona sul, né? A amiga dela resolveu fechar e eu fiquei sem lugar pra morar mais uma vez. E o meu contrato da house estava acabando. E detalhe, era 24 metros quadrados e no valor muito gritante. Era muito. Aí, beleza. Não deu certo. E eu fiquei procurando, né? Continuei procurando. E tinha umas casas, uns apartamentos muito estranhos. Eu pensei, eu não quero morar nem em apartamento. Eu tenho medo de banheiro. Então tinha uns apartamentos com aqueles azulejos esquisitos, antigos. Então eu falei que eu não queria. E fiquei procurando mesmo. Até que essa Bruna entrou em contato comigo de novo. E falou assim: olha, eu não conheço, mas tinha uma menina que ela também fez uma entrevista pra morar aqui comigo. Mas como eu gostei de você, eu nem cheguei a conhecê-la. Você quer o contato? Você quer tentar? Porque eu vi que você tá procurando ainda. Talvez dê certo. Eu, claro. Falei assim: nossa, se for do mesmo estilo da gente, de nós duas, vai ser bem legal. Vamos ver como vai ser. E aí, eu entrei em contato. Na verdade, já passou meu contato pra essa menina que também estava procurando um apartamento com as mesmas especificações do que eu. E a gente começou a conversar, a gente fez várias chamadas de vídeo, porque nessa época eu trabalhava na INB, do JK Iguatemi, e a gente era muito louca de dobrar o horário e tal. Eu não tinha muito tempo pra poder ter um bate-papo presencial com ela, mas eu precisava fechar um apartamento, porque eu precisava de um lugar pra morar. Então, a gente ficou conversando ali praticamente uns 15 dias, porque era quando o meu apartamento já ia finalizar. Eu acho que eu paguei 2 meses de house, alguma coisa assim. Foi isso, eu marquei de encontrar essa menina um dia. Eu morava no Vila Olímpia, aí ela tava por ali também. Eu falei assim: vamos olhar esse apartamento aqui. Nós nos achamos meio que juntas assim e resolvemos ir olhar. Mas eu acordei cedo, fiz todo o meu ritual bonitinha e fui encontrar essa menina, gente. Quem disse que ela aparecia? Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos na frente do prédio. Pensa, eu não conhecia muita coisa de São Paulo, de bairros assim. E eu fiquei lá na frente, parecia que era uma rua meio deserta, só de prédio, sabe? Aqui em São Paulo é perigoso, né? Todo lugar é perigoso, mas aqui é muito perigoso ficar na rua. Eu fiquei lá esperando ela, tipo, uns 40 minutos. Aí ela não foi, então eu voltei pra casa. Eu fui a pé ainda, corajosa. Nossa, mas ela nem avisou, nem nada?
Eu acho que eu ia já começar a pensar, será que eu tava conversando com fake? Algum tipo de golpe? Bom, vamos continuar. Mas olha só a diferença. Ela vai contando as coisas e eu que já sou daqui de São Paulo, eu não sei se a maioria das pessoas que moram aqui em São Paulo são desconfiadas assim como eu. É porque a gente já acompanha muitas histórias, né? Então, eu tenho uma desconfiança muito grande de tudo, assim. Tudo pra mim já cria um alerta. E ela foi confiando, né? Até esse ponto. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, Deus já estava me mostrando, o universo, a vida, todo mundo já estava me mostrando que ela poderia ser uma grande louca, né? Porque quem que marca pra poder olhar um apartamento e não vai? E não avisou? Ela, no caso, então era uma grande red flag e eu não percebi isso na hora, né, gente? E pensa também, né, me colocando aqui como a querida, eu precisava de um lugar pra morar, eu tava um pouco desesperada, eu não tinha parentes, eu não tinha amigos aqui ainda em São Paulo, eu tinha acabado de mudar pra loja, eu vim de BH pra cá, por conta da marca. Vocês pensam, eu não tinha o que fazer. Eu tive que esperar essa querida porque foi a única pessoa que eu encontrei e a gente queria procurar o mesmo apartamento nas mesmas regiões. Essa querida, ela não foi no dia que a gente marcou, falou que, sei lá, o que aconteceu, o celular desligou, não tocou o alarme. Gente, não lembro, mas foi algo bem ridículo assim. E eu falei, cara, tá, tudo bem, erros acontecem, né? Eu era uma pessoa, lembrando, muito imatura. Então era a minha primeira vez morando sozinha e tendo uma experiência assim. Aí, beleza, a gente continuou olhando apartamento, acabou que ela falou que uma tia de um amigo dela do trabalho estava alugando apartamento do Brooklyn. E a gente pegou, amou o apartamento, a gente viu foto, vídeos, eu realmente amei. Mudamos, acho que foi em agosto, eu mudei pra cá em julho, agosto, setembro, assim, a gente mudou pra lá, final de agosto, alguma coisa assim. E quando mudamos, eu organizei todas as minhas coisas. A minha mãe, ela foi muito querida, ela fez meio que um enxoval, assim, porque ela sabia que eu gostava de coisa de casa, enfim. Aí, então já tava tudo programado pra poder chegar nesse apartamento e ter tudo que a gente precisava. Aí, numa quarta-feira, que era minha folga de trabalho, eu fui pra esse apartamento mais cedo e ela falou que não ia mudar nesse dia. Eu fui, levei minhas roupas, minhas coisas, gente, maior dificuldade de tudo sozinha, que eu realmente não conhecia ninguém. Aí, como ela falou que não ia mudar no dia que eu mudei, ela falou que só ia ver o apartamento pessoalmente. E realmente tava perfeito, gente. Era um condomínio, assim, um luxo, sabe? Dos sonhos, aquela coisa toda. Era bem chiquezinho, onde a Mari Gonzalez do BBB, ela morava no como que chama? No mesmo condomínio, porém no prédio ao lado, assim. E era um sonho, tinha uma super área de lazer. Aquilo da menina que veio de Belo Horizonte, tava morando no super apartamento, sabe? Então eu comprei. Ah, imagino você olhar assim e falar, cara, conquistei estar nesse lugar. Ai, que sonho. Essa ideia. Aí eu cheguei nesse apartamento, a mãe do dono tava lá, porque o dono tava viajando, foi uma querida com a gente, aí ela chegou também, a gente viu, gostou, e eu achei ela um pouco estranha pessoalmente, mas eu pensei, deve estar cansada do trabalho, não vou julgar por conta disso, né? Gente, não é possível ter algum pernilongo me mordendo aqui. Trabalhava com moda há bastante tempo, então não vou julgar por conta disso, que era não sei seu estilo, mas também era mais uma red flag que eu não tava querendo. Aí, nessa mesma noite de quarta-feira, eu coloquei todas as minhas coisas no lugar, enchi o meu armário, né? Tava toda feliz, era um apartamento realmente muito lindo, com uma vista muito bonita, enfim. E ainda, eu falei com ela assim, olha, como foi a tia do seu amigo, e não foi a pessoa que eu achei, né? Não fui eu que achei o apartamento, você pode escolher qual quarto você quer ficar. Aí tinha um de casal e um de solteiro. Aí ela falou assim, pode ficar com o de casal, porque o armário é maior, eu acho que você tem mais roupa do que eu. Agradeci ela e simplesmente peguei o quarto de casal. E fui deitar, né? Tomei meu banho, aquela coisa toda. A gente ficou conversando um pouco. E o combinado era ela ir embora pra poder voltar no outro dia com as coisas dela, porque ela não tinha levado absolutamente nada. Mas a querida, ao invés de ir embora, gente, eu entrei pro meu quarto e ela ficou lá assim. Aí eu fiquei sem entender, porque no quarto dela ia chegar a cama no próximo dia. Então, por exemplo, se eu pegasse o quarto solteiro, obviamente, eu ia ter uma noção muito grande que eu dormiria no sofá, porque não ia ter lugar pra mim, né? No quarto, não teria como dormir no chão. Ela simplesmente entrou pro meu quarto, que eu dei boa noite pra ela, falou assim, eu vou dormir aqui hoje com você. Deitou na minha cama. Aí isso me incomodou muito, porque, tipo, eu acabei de conhecer a pessoa pessoalmente, tudo bem que a gente vai morar juntas, eu quero ser amiga dela, porque eu gosto de ser amiga das pessoas que eu estou morando, mas na minha cabeça, né?
Mas que absurdo, né? E não tinha como eu falar não, porque eu não sei falar não. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico sem reação quando acontecem essas coisas comigo, assim, na hora, sabe? E hoje eu fico pensando assim, cara, eu falaria muitas coisas. Tipo assim, não, por favor, a gente não vai dormir juntas, a gente acabou de se conhecer. Você poderia ser retirado do meu quarto, por favor? Mas... não sei. Porque existem situações que mesmo quando você aprende a dizer não, eu acho que essa questão como era uma cama de casal, eu me colocando no lugar da Lari hoje. Como é uma cama de casal, e se eu percebesse que ela ia ficar por ali, talvez sim, eu convidaria pra dormir na cama comigo, mas por uma questão de gentileza. É estranho por você não conhecer a pessoa, mas por gentileza e saber que a partir dali eu moraria com aquela pessoa, eu acho que eu teria aberto o coração e teria convidado, se eu percebesse. Porque assim, eu tô imaginando essa outra menina empolgada, ali com o apartamento novo delas, de morar, o lugar, é um encantamento, né, gente? Aquele encantamento, fala, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, que gostoso. Mas também faltou dessa outra menina a comunicação, né? Ser mais transparente, falar assim, eu não sei, acho que eu vou ficar por aqui. E aí eu acho que traria um conforto mais no diálogo entre elas e abriria essa porta pra Lari até abrir essa proposta, né? Essa gentileza de, dorme aqui na cama comigo. Eu não sei se a cama era grande ou não, também não dá pra saber, né? Mas eu acho que eu entraria com essa gentileza, assim, de chamar a menina pra dormir na cama comigo. Sei. E você? O que você faria no lugar da Lari? Você já conseguiria dizer não de cara? Eu acho que eu não conseguiria. E hoje eu sei muito bem falar não, mas eu acho que essa parte aqui me pegaria. Da hora, me deu um choque e eu simplesmente aceitei o que estava acontecendo. Confesso pra vocês que eu fui dormir. Aí, eu fui dormir com muito medo. Muito, muito medo mesmo. Tipo assim, cara, o que pode acontecer comigo, né? Sei lá, quem que é essa menina? Eu tô dormindo com uma pessoa estranha. Aí vai ficar muito grande, eu vou ter que fazer uma parte 2 sobre o dia que eu fui morar com uma maluca. E eu tive todas as red flags do mundo e não consegui enxergar. Tá, até aí tudo bem. Até aí a gente não viu nada de tão grave. O que me irritou foi a menina não aparecer, mas depois ela deu lá uma desculpa qualquer e beleza. Ficou por isso mesmo. A parte da cama, até um certo ponto de vista, tudo bem também. O que será que aconteceu de tão grave? Então vamos pra parte 2. O dia que me mudei pra São Paulo e fui morar com uma completa maluca, parte 2. Aí ela acordou nesse dia, gente, ela resolveu dormir comigo. E lembrando, eu esqueci de falar isso, ela me pediu pijama e peça íntima. E graças a Deus eu tinha uma peça íntima em etiqueta. Aí eu dei pra ela, né? Realmente eu tava com dó, não tava entendendo, mas eu fiquei com medo de dormir com ela. Na verdade, eu quase não dormi a noite toda, porque eu tava dormindo com uma desconhecida, uma completa desconhecida. Simplesmente ela acordou no outro dia super cedo, era tipo umas 5 horas da manhã, deu um pulo da cama e meio que tentou me acordar, assim. Sabe quando a pessoa quer te acordar sem te acordar? Ela tentou fazer isso e ficou olhando pro meu armário, tipo assim, querendo abrir ele. Aí, vamos colocar o nome dela de Ofélia. Aí eu falei assim, bom dia, Ofélia, você tá precisando de ajuda? Porque ela tava olhando pro meu armário de uma forma muito estranha. Ela falou assim, eu preciso de roupa pra trabalhar. E era gente, no primeiro dia, a menina já pedia até roupa íntima sua emprestada. Não. Assim, gente, e era uma voz muito estranha. Ela era uma pessoa muito estranha, uma aparência muito esquisita. Aí eu peguei e emprestei pra ela uma roupa básica. Aí ela meio que não gostou muito, vocês acreditam nisso? Porque eu falei assim, vou ajudar, né? Eu sempre emprestei tudo pra minhas amigas. Então a gente vai morar junto, então provavelmente a gente vai ser amiga. Aí eu lembro que eu peguei uma papete, aquelas papetes que as unhas dos pés ficam aparecendo. Aí dei pra ela falou assim comigo, não tem outro sapato porque eu não fiz a minha unha. Aí eu falei com ela, desculpa, Ofélia, mas não tem como eu te emprestar outro, porque eu preciso ainda pensar no look que eu vou trabalhar. Eu trabalhava com moda e eu precisava ir bem arrumada até então. Daí, beleza, foi passando o tempo, eu fui querendo criar uma amizade com ela e realmente a gente tinha um convívio ok. Eu não conseguia aprofundar muito com ela, assim. E eu lembro que o quarto dela era muito, muito estranho, gente. Era uma bagunça, eu não entrava lá, né? Mas quando ela me chamava pra ver alguma coisa, ou quando ela pegava alguma coisa minha, que ela começou a pegar minhas coisas escondidas, eu tinha que entrar lá pra pegar minhas coisas, né? E um dia eu falei com ela assim, eu vou te ajudar, porque eu achei que ela tava com sérios problemas de depressão. E eu dei uma super faxina na casa dela, no quarto dela. Gente, e no quarto dela não tinha coisas assim, bagunçada fora do lugar, como às vezes a gente deixa, né? Tinha papel de absorvente, tinha comida, resto, entulho de coisas. Muitos trapos, vocês não têm ideia. E eu comecei... Nossa, ela ainda...
Ela foi fazer faxina no quarto da menina. Lari, você é um doce de pessoa pra se morar junto, viu? Vamos ver o que essa menina aprontou pra perder uma parcerona dessa. Sem anotar que ela usava muitas das minhas coisas escondidas, sabe? E tipo, tudo bem pedir, eu emprestaria, mas ela começou a pegar a minha maquiagem, meus produtos de cabelo, minhas roupas, e até esconder minhas roupas. Tanto que um dia, esse dia que eu fui arrumar o quarto dela pra ela, que eu fiquei com muita dó, eu encontrei um vestido meu todo amassado, era um vestido que eu amava muito, dentro de uma mala muito da esquisita. E as nossas desavenças começou mesmo por conta de organização de casa, porque quem mora junto, a gente tem uma regra de convivência, né? Cada dia um faz uma coisa. Então, tipo, segunda-feira era o dia dela, da Ofélia, e na quarta era meu dia, porque era meu dia de folga. Eu fazia no meu dia, e no dia dela, gente, ficava uma bagunça. Ela começava a aspirar a casa, e o aspirador era bem grande do apartamento, e era 65 ou 68 metros quadrados, um apartamento todo lindo, mas era pequeno para 2 pessoas, querendo ou não, né? Ela deixava no meio da casa o aspirador, sem aspirar tudo, aí o sofá pra cima, tudo fora do lugar, as vasilhas sem saboar. Gente, era uma bagunça, água escorrendo do banheiro. E ela simplesmente parava de fazer as coisas e sentava no sofá. Era muito estranho. E isso começou a me perturbar, porque eu chegava do trabalho muito cansada, queria descansar, e a casa tava uma zona. Aí, além das minhas roupas... Sabe o que pode ser também? Não justificando as atitudes dessa amiga maluca. Mas assim, tem umas meninas que a mãe... Eu sei do que eu tô falando. Que a mãe faz tudo pra ela. E aí, quando ela sai e vai morar sozinha, ela começa a sofrer porque ela não sabe como limpar. Ela não tem a noção de limpeza. Gente... Que eu comecei a ficar muito triste, tipo assim, que ela tava pegando tudo que era meu sem pedir e usar. Eu viajei uma vez pra Belo Horizonte e quando eu cheguei, ela tinha dormido no meu quarto. E vai saber com quem, até hoje eu não sei explicar. E eu fiquei assim, muito triste e comecei a ficar com... o ranço dela. Sabe quando você vai tomando o ranço da pessoa? Ainda ela demorou. fazia tudo que me dava muito ranço. E sem contar que... Não, gente, meu ranço já começou com um vestido amassado escondido dentro da mala. Meu ranço começou ali. O dela ainda demorou pra começar. Ela estava naqueles dias, a casa ficava toda suja daqueles dias. Vocês não têm ideia do que eu passei naquele apartamento. E eu não tinha palavras mais. E tipo assim, foram acontecendo coisas ao longo do tempo. Não aconteceu tudo em um só dia. E eu fui aguentando sem explodir, só conversando, explicando. Olha, você quer ajuda pra fazer isso, você quer isso. Eu vou ajudar o seu quarto. Não falava com ela que eu achava que ela tava doente, mas ela aparentava ser uma pessoa muito doente. Começaram a acontecer umas coisas meio bizarras assim comigo. Tipo, o meu cartão de crédito, gente, começou a dar uma estourada muito alta. E eu não gastava tanto, apesar de eu ser uma boa gastadeira, eu não gastava tanto nessa época. Tinha pouquíssimo tempo que eu tava em São Paulo. E também o meu Uber, ele recusou que eu fosse uma passageira dele. Porque eu tava como se estivesse falsificando a minha identidade. E eu não entendia de jeito nenhum o porquê disso. Aí, teve uma época que minhas amigas foram pra lá. Aí todo mundo começou a falar, amiga, essa menina tá estranha, sai daí. Os meus amigos também de São Paulo, que eu fui criando amizade, iam pra minha... Não, pera, mas você não foi checar? Você não checou a fatura? Não checou o que aconteceu com a história do Uber? Ah, não, pera. Não. Casa, todo mundo achava ela muito da estranha. Então eu comecei a perceber que não era só comigo. E graças a Deus, eu não fiquei tão maluca, porque eu levava isso como uma fase engraçada, coisas engraçadas que estavam acontecendo. Então eu chegava na loja e eu comentava com as minhas gerentes, com as minhas amigas. Eu até apelidei ela de maluca. Aí elas perguntavam, o que a maluca fez hoje? Eu falei assim, vocês não têm ideia, ela tá naquele dia. A casa tá daquele jeito. Nossa, do nada, ontem ela pegou um aspirador meia-noite, começou a limpar a casa e parou. Quando eu acordei, eu quase tropecei, quase caí no aspirador e ela não limpou nada. Então eu levava na graça, sabe? Eu fazia da minha desgraça uma graça e todo mundo começou a ter, apelidei todo mundo de maluca por conta dela, porque a minha vida começou a virar uma maluquice. Que ranço vai, ranço vem, até que um dia ela já tinha me falado que namorava e que era noiva. E, gente, cá pra nós, ela não era uma pessoa normal, tá? Não estou julgando nada dela, mas ela não aparentava ser uma pessoa normal. Então tinha muitos problemas ali a serem resolvidos. A única coisa que eu sabia dela, da família dela, é que a mãe morava no Espírito Santo, em super apartamento, e o pai tinha uma super casa em frente à praia na Bahia. Só isso. Também que ela tinha um namorado que era noivo. E ela contou, foi uma cena assim, de filme, ela contando pra mim, isso era quando a gente era mais próximas, né? Ela me contou que conheceu ele quando ela estava trabalhando de home office em um restaurante japonês aqui em São Paulo. E eu fiquei toda boba acreditando, porque... né, eu sou toda romântica, muito canceriana, família, aquela coisa toda.
E eu nunca vi esse namorado dela em 6 meses que eu morei com ela. Graças a Deus que foram apenas 6 meses. Até que um dia, essa bendita, eu já não estava conversando com essa Ofélia, ela falou comigo que ia pra um happy hour, assim, da empresa dela. E eu não queria saber mais, sabe? Eu não queria ter mais contato com ela. Tipo, a gente só tava morando no mesmo lugar. Eu esqueci de contar uma coisa, mas calma, vou contar isso primeiro. Ela falou que ia pra essa confraternização da empresa, que ela trabalhava aqui em São Paulo. Uma super empresa, tá, gente? Super famosa, assim, o dono é bem famoso. E, inclusive, ela tinha vários troféu de melhor funcionária, que não sei o quê. Mas eu nunca li se tinha o nome. E essa bendita foi e me falou assim, eu vou voltar meia-noite. E pra mim, eu já tava tipo assim, tanto faz, tanto fez, cada um tem sua vida. Eu não falei isso com ela, mas na minha cabeça, tipo, que se dane. Ao horário que você voltar, o problema é seu. Mas não aconteceu isso. Porque eu fui dormir, eu acordei, era acho que 5 horas da manhã, muito assustada, que eu tinha tido um super pesadelo com essa menina. E eu bati na porta do quarto dela, ela não tava lá. Eu fiquei gritando ela e eu realmente vi que ela não estava lá. Então eu falei assim, vamos mandar mensagem pro noivo, porque vamos colocar ele como Matheus. Ela tinha me mostrado o Instagram do Matheus. Então eu lembrava o nome do Matheus, o nome e sobrenome. Fui procurar ele. Mandei uma mensagem pra ele, falando, olha... eu moro com a Ofélia, tudo bem? A Ofélia falou que ia sair tal horário, ia voltar tal horário. Infelizmente, ela me contou isso e até agora ela não chegou em casa. Eu tô ligando pra ela, ela não responde. Infelizmente, eu estou preocupada, porque eu também sou um ser humano, né? Eu tenho sentimentos e eu fiquei preocupada com essa maluca. Aí ele falou assim, eu nunca vi ela. O noivo dela falou que nunca tinha visto ela na vida. E que, na verdade, ela entrou em contato com ele uma vez pra pedir alguma coisa que ele fazia de empresa, enfim. Ele nunca conversou com ela. Então, ele... Gente, então temos uma mitomaníaca? E aí, antes disso acontecer, eu descobri que ela não tinha nada, ela não era noiva, não tinha namorado nem nada, era só uma maníaca mesmo, maluca. A minha tia foi me visitar e ela pediu pra poder ficar no meu apartamento. Óbvio que eu conversei com essa maluca, com a Ofélia, pela Ofélia tudo bem, né, porque minha família, como eu morava longe, eles gostavam de me visitar. Aí, no dia que minha tia chegou, gente, aconteceu uma coisa muito inesperada. Ela foi assaltada no hall do prédio. E, tipo, me telefonaram lá pra cima, eu tava com minha tia, já tava de pijama, já era tarde da noite, esse menino não chegava de jeito nenhum. E a minha tia até começou a ficar preocupada, você não quer mandar mensagem pra ela? Eu falei assim, não, tia, eu não tenho muita amizade com ela, você não vai ver o porquê, vai entender quando ela chegar. E ela chegou já, gente, chegando. Ela meio que, tipo assim, deu um chute pela porta. A portaria me telefonou e falou assim, olha, sua irmã tá aqui embaixo, ela acaba de ser assaltada, isso aconteceu, ela tá sangrando, que não sei o quê. Eu assustei, né? Falei com a minha tia, a gente desceu correndo pra ver o que era. E daí, parece que tinha entrado, gente, uma moto e tinha assaltado ela e levado tudo que ela tinha. Ela tinha uma coleção de celulares, notebook, enfim, era uma coisa meio que louca. E milhões de cartões de crédito que eu não entendia por que um ser humano tinha tanto cartão de crédito assim. E eu vou ter que fazer parte 3 porque essa história vai muito além. Onde um grupo de meninas me descobrem o processo que eu estava contra ela. E todo mundo começa a falar sobre isso. Então, o BO é muito mais embaixo. E a gente achando que o problema estava no vestido, escondido, na menstruação pela casa. Tô com medo no final dessa história. Durante 6 meses aqui em São Paulo. Prometo que essa é a última. Isso, a minha tia ficou muito preocupada depois dela ter visto essa cena. E, gente, de verdade, hoje eu acho que foi armado, tá? Não foi algo que aconteceu por ter acontecido, real, que acontece mesmo em São Paulo, mas não foi algo armado. E daí, minha tia ficou muito preocupada, ligou pros meus pais e foi aquela loucura toda. Então eu comecei a querer sair dali de uma forma desesperadora. Eu comecei a ficar realmente muito, muito desesperada. A minha pessoa mudou desde aquela época que eu morei naquele apartamento pra cá. E graças a Deus, eu tinha um amigo, um contato advogado, e ele mexia com essas coisas de imóveis, e ele me indicou a sair dali, porque como eu não tinha acesso ao contrato e eu nunca soube o valor real que eu deveria pagar, então eu não tinha que fazer nada, eu poderia sumir dali e pronto. Ele falou assim, olha, como advogado, eu tô te orientando a sair dali. O que você está me contando mostra que ela é uma pessoa que tem vários problemas, sérios problemas. Sim, e perigosa, porque pensa, o pessoal do prédio já achava que elas eram irmãs. Aí me aparece essa mulher com esse monte de cartão, de celular, de não sei mais o que. Vai achar o quê? Que ela é o quê? Eu não sabia de nada, eu era inocente? Gente... Não, orientou certinho. Problemas, e isso pode te causar dano. E lembrando, eu já não tinha metade das minhas roupas, os meus produtos tinham acabado, a casa já tava um lixo, gente, era uma coisa louca. Tinha uma dívida que ela queria colocar no meu nome, enfim. Então o advogado me orientou a fugir dali mesmo, a sair, já que eu não tinha nome no contrato e nunca tinha visto o contrato, apesar de eu ter pedido ela várias vezes, ela nunca quis me passar. Aí eu comecei a juntar minhas coisas e graças também a uma amiga aqui de São Paulo, ela me deu um lar temporário para poder sumir daquele apartamento.
Pronto, vamos à mudança. Consegui mudar com a metade das minhas coisas e eu não contei pra ela porque eu quase não via ela. Ela chegava no, tipo, meia-noite e saía de casa às 6 horas da manhã. Ou seja, ela tava me evitando, não era eu que estava evitando ela. Porque se eu tivesse visto, eu teria comentado com ela, olha, eu tô saindo, não dá mais e tal, apesar do meu medo. Mas como eu tinha um advogado do meu lado, eu já estava mais segura do que eu estava fazendo, né? Porém, quando eu saí, ficou faltando algumas coisas, eu voltei no outro dia. Eu dormi um dia na casa da minha amiga e voltei no outro dia pra pegar meus pertences, com uma outra amiga minha. E quando eu cheguei lá, na verdade, a luz da loja que eu trabalhava tinha acabado. E eu falei assim, eu vou pegar o restante das minhas coisas. Eu tava acompanhada de duas amigas minhas. Gente, graças a Deus que eu estava acompanhada da loja, eu fui direto pra lá, Foi no vídeo dela. Minhas outras coisas e acabar com a minha mudança. E nunca mais essa maluca. E quando eu cheguei, a minha credencial do apartamento já estava desativada. Aí o pai da minha amiga era juiz, então ele indicou ligar pra polícia e pedir a polícia pra interferir nisso. Isso, eu estava desesperada, tinha muita coisa minha, tinha os meus bens, minhas conquistas. Amiga, mesmo assim, tudo favoreceu pra você conseguir sair bem dessa história. Olha os seus contatos. Imagine se você não tivesse esses contatos. Você ia cair numa cilada inimaginável. Tudo que eu conquistei na minha vida e todo o enxoval que minha mãe fez estava dentro do apartamento, sem contar com cartão de crédito, identidade, estava tudo lá dentro. A polícia veio e nada adiantou. A polícia militar não conseguiu resolver porque tinha que ter um mandato para poder retirar minhas coisas e eu não tinha. E nessa época, eu não sei se eu já falei aqui, tô ficando perdida, que essa história é tão maluca que me deixa perdida até hoje. Eu tinha esse contato, eu tinha esse contato, né, de advogado. Então ele foi atrás desse mandato pelo juiz e eu consegui. E no primeiro mandato, a pessoa tem que colaborar. Ela não quis colaborar, ela não deixou eu retirar minhas coisas. Isso, eu já estava em pranto, em lágrimas, em desespero, vocês não têm ideia. Isso foi perto da Copa, da última Copa que teve aqui, né, no mundo. Como ela não quis ouvir o primeiro mandato do juiz, né? Ela recebeu a carta, foi notificada e não quis ouvir. Eu consegui uma outra que era de 24 horas. Ela tinha que devolver todos os meus pertences em até 24 horas. E com isso, chegou essa notificação pra mim também. E mesmo assim, ela não quis me devolver. Então eu apareci lá com meu advogado na portaria do prédio, telefonamos pra ela e mesmo assim ela não atendia. Até que por fim, um funcionário do prédio desceu com todas as minhas coisas. E todas as minhas coisas estavam completamente destruídas. Vocês não têm ideia. Eu perdi tudo que eu tinha de roupa, de acessório, de tudo, gente. Eu tinha muita coisa de casa, tudo estava completamente destruído. Beleza. Troquei de apartamento, fiquei nesse apartamento da minha amiga durante um mês. E dentro desse um mês, ela entrou em contato com a marca que eu trabalhava, com uma das nossas gestoras. E ela que me ajudou a vir pra São Paulo e falou com ela que eu tinha saído do apartamento e roubado tudo do apartamento. Tudo que era dela. Tinha roubado dinheiro, não tinha pagado nenhuma conta. Tinha pegado todos os pertences pessoais dela e eu nunca mais respondi ela. Então ela tava ligando porque ela falou que tinha uma funcionária daquela marca que tava fazendo isso. E a sorte dela foi ter compartilhado com os colegas de trabalho a rotina que era com essa maluca. Ainda bem que ela compartilhou, porque querendo ou não, ela criou testemunhas, né, de tudo que ela tava passando. Vamos ver. Ela não me conhecia, senão ela não deixaria eu mudar pra São Paulo, sabe? E eu tava um dia normal trabalhando, gente. A minha gerente me chamou, aí essa gestora tava lá também, e a gente teve um bate-papo do que estava acontecendo. E eu comecei a chorar muito, eu não conseguia falar nada. Eu chorava muito, eu desabei. E graças a Deus que eu tinha compartilhado todo esse tempo, tudo que eu vivi com as pessoas que eu trabalhava. Porque senão eu ia ser como mentirosa. Porque tinha tudo pra eu ser uma grande mentirosa. Porque eu saí fugida do apartamento dela. Mas eu tava acompanhada de advogado, tinha um juiz no caso também. Ou seja, eu já tinha aberto um processo contra ela por várias mil coisas. Daí minha gerente e minha gestora minhas gerentes e minha gestora foram super queridas comigo, entenderam o que eu estava falando a verdade, até porque eu era uma funcionária boa, eu nunca faltei, nunca fiz nada de errado, enfim. Eu continuei na casa dessa minha amiga durante esse um mês, consegui arrumar meu apartamento, fui imobiliar meu apartamento, gente, foi uma fase maravilhosa da minha vida. Indico todo mundo um dia, se puder, morar sozinha, onde ali eu consegui colocar todos os meus pensamentos num lugar e perceber que eu não era tão maluca assim, porque eu consegui ver de fora, apesar de que eu andava na rua com muito medo de um dia encontrar com ela. Aí já tinha mudado de trabalho, até que um dia eu tô em casa de férias e eu recebo uma mensagem de uma menina no Instagram. Vamos colocar o nome dela de Juliana.
A Juliana pediu pra me seguir, me mandou uma mensagem falando: olha, Lari, me desculpa estar aqui, tudo bem com você? Eu sou a Juliana, eu moro com a Ofélia e ela me falou sobre você, por isso que eu encontrei seu Instagram e eu tô descobrindo várias coisas sobre ela. Eu também vi que você tem um processo aberto. A minha vida, desde quando eu mudei pra cá, virou um inferno. E eu queria conversar um pouco disso sobre isso com você, porque eu e uma amiga mudamos pra cá e desde então a gente não tem paz. Meu cartão de crédito foi usado, as minhas roupas foram usadas, meus bens sumiram e eu acho que ela é maluca. De fato, uma criminosa. Todas as provas na mesa de que realmente ela é uma criminosa. Você mudou e deixou um caderno de oração aqui, que eu escrevia, tá, gente? Meus devocionais eram todos escritos. Ela tá lendo todos os dias sem parar, ela fica lendo como se fosse uma maluca. E aí, beleza, a gente conversou, teve essa troca, ela viu que eu tinha um processo, ela queria entrar também com um processo, que ela também saiu do apartamento da mesma forma que eu, e a gente conversando sobre valores, eu pagava um valor X, ela pagava um Y, que também era muito caro, e ela entrou em contato com a proprietária, e a proprietária falou: não tô alugando por esse valor, o valor que eu tô alugando é esse, na verdade. E daí veio uma luz na minha cabeça de que eu não era doida, de tudo que que tinha vivido com essa maluca, era realmente uma maluquice danada, e que eu não tava aumentando nada, porque eu tinha a sensação que eu aumentava as coisas que ela fazia, gente. Parece muito bobo, como eu já falei aqui, mas foram muitas coisas que começaram a me deixar maluca também, sabe? Um dia, essa Juliana me pediu pra poder adicionar num grupo, porque ela encontrou mais umas quase 10 meninas contando comigo e com ela e com a amiga, né? Que moraram junto com essa fulana, com a Ofélia. E todas, não tem uma que não viveu algo parecido com o que eu vivi. E muitas delas tinham tido os cartões de crédito roubados, o notebook roubado, anéis, joias roubadas, que a gente morava num apartamento bacana e algumas outras moraram em outros apartamentos com ela. E elas viram também, pela Juliana, que eu tinha aberto um processo, então todas queriam entrar nesse processo, né, pra ir contra essa Ofélia. Até então que a gente resolveu entender de onde que ela vinha de verdade. Cada uma contou um pouco da história do que tinha vivido com essa Ofélia no apartamento, e que todas estavam traumatizadas. Uma teve que fazer uma terapia, procurou um psiquiatra. Gente, era uma coisa assim muito louca, tô falando sério. Aí até que a gente resolveu entrar em contato com a família dela e descobrir onde ela morava mesmo, o que era. E pelo Google Maps, eu falei com vocês que ela falou que a mãe morava numa cobertura no Espírito Santo, aquela coisa toda. E pelo Google Maps a gente descobriu que a mãe dela era muito simples. Aí a gente conseguiu o contato da mãe dela, a gente ligou pra mãe e falou o que estava acontecendo, e a mãe ficou em extremo choque. Então, tanto que a irmã que teve que resolver toda essa bagunça que ela criou na nossa vida, né? E conversar com a gente, falou assim: eu não sabia que a Ofélia tava assim, ela nunca mais entrou em contato. Meu Deus, quando ela ficou sabendo tanto de menina que tinha vivido a mesma coisa com essa Ofélia, ela ficou em extremo choque. Todo mundo tava chocado e a família ficou chocada também. E por fim, eu resolvi fechar esse processo, porque eu vi que ela vinha de uma família simples e, na verdade, ela precisava de uma ajuda psicológica, psiquiatra mesmo, sabe? E depois eu tenho um amigo de Belo Horizonte que entrou em contato com a empresa que ela trabalhava pra ver se ela estava lá ainda. Ela já tinha saído também. Então, hoje em dia, eu não sei onde ela está. Espero que ela esteja bem e que ela não tenha feito mais nenhum mal com ninguém. Esse é o fim da história, onde eu morei com uma maluca, processei ela e encontrei 9 meninas que também estavam querendo entrar nesse processo, porque viveu a mesma história do que eu. Não, Lari. É que você tem um coração muito bom. O certo era você ter seguido com o processo, porque essa menina ela vai continuar aplicando esses golpes, porque já é o modus operandi dela. Independente da mãe, do pai, da família, de onde ela veio, ela é uma semente do mal. Então, por onde ela passar, ela vai continuar aplicando isso. Porque ela já viu que ela comete esses crimes e ninguém pega ela. Ela não tá pagando pelos crimes que ela tá cometendo. Então, pra ela tá confortável, ela vai continuar aplicando isso. Até aparecer uma doida, uma maluca no caminho dela. E aí, até ela vai acabar se ferrando lá no final da história. Agora me fala você teria processado essa moça? E conhecendo a origem familiar dessa moça, vocês teriam suspendido o processo por ter esperança de que esse ser humano vai melhorar? O desejo pra Lari é que ela nunca mais, de fato, cruze o caminho com essa menina. Mas Lari, se você cruzar, chama a polícia.
Então é isso, o chazinho de hoje já foi servido. E aí, gostaram da história de hoje? Gente, olha, não é fácil crescer não, né? Ah, e uma pausa. Tô aqui, ó. Adquiri essa plaquinha Chazinho com a Gica. Gente, olha que gracinha. Nosso canal aqui ainda é pequeno. Nesse momento estamos com 8 inscritos. Muito obrigada para quem se inscreveu aqui no canal. Deixa o seu like se você é a primeira vez que você tá aqui ou você já vem assistindo alguns vídeos e ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer, a virar uma comunidade de fofoqueiras que estão sempre por dentro das coisas que andam acontecendo por aí. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!